It's time! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do It's Timecast. Eu me chamo Andrei Perini Burger e a minha convidada de hoje, ela é formada em contabilidade, ela tem pós-graduação em controladoria e custos, ela também é formada em terapia breve com ferramentas de hipnose pelo Instituto Christ e ela é cursanda de psicologia. Com vocês, Ivonete Semin, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vamos fazer um bate-papo bem legal, vai ser um conteúdo bem enriquecedor para quem está nos acompanhando aí, para entender um pouquinho mais de quem é a Ivonete, o que ela faz e como ela consegue ajudar as pessoas. Então, Ivonete, para a gente abrir os nossos trabalhos, fala aí para o pessoal quem que é a Ivonete, da onde que ela é, o que que ela faz, fale um pouquinho sobre você. Eu sou Ivonete e como o Andrei já citou, eu sou formada em contabilidade, trabalhei muitos anos na área técnica, trabalhei do setor fiscal, contábil, RH, trabalhei também fazia auditoria interna numa empresa, que era na área de controladoria, diretora de RH, e agora estou com um desafio novo, que na verdade não é de agora, é uma coisa que já vem desde 2019, mas agora eu estou focando nele porque eu trabalho com num treinamento sobre comportamento e fui me apaixonando. E agora estou bem focada nesses atendimentos de terapia. Ótimo. Ivonete, Campo Novense? Campo Novense. Ótimo. Mãe da Isadora e do Bruno. Ótimo. O Bruno com 18 anos e a Isadora com 8. Legal, legal. E você falou que então começou a tua carreira profissional então com contabilidade, que foi a tua formação. Isso, minha primeira formação. Ótimo. E quando criança sonhava, pensava na contabilidade ou o que Não, te aflorou foi o uma desejo? Coisa que o caminho foi me direcionando. Uhum. Eu até iniciei uma faculdade de pedagogia, porque eu, enquanto jovem, eu fiz técnica em contabilidade, que eu estudava à noite, e à tarde eu fazia magistério. Então, assim, eu fiz 2 formações do segundo grau, né? E aí eu comecei pedagogia, não gostei, mudei para contabilidade. E ali me formei e trabalhei muitos anos nessa área. Por isso que eu passei por todas as áreas, fui trabalhando. Sim. E depois que eu conheci a área comportamental, eu fui me apaixonando. E eu sou apaixonada. E como diz, todo mundo que me conhece, estou sempre estudando. Eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa que adora. Se eu não estiver fazendo alguma coisa, não sou eu. Então, eu sempre estou fazendo, na verdade, assim, nesse momento eu estou fazendo. Eu sou estudante de psicologia, né, que eu iniciei, mas eu estou fazendo mais 3 treinamentos. Nossa. Então, assim, fora as outras áreas, né? Então, eu adoro estudar. Que legal. Eu sempre falo que não gosto de estar preparado, porque se a gente for dividir a palavra, a gente vai ficar pré-parado. Gosto sempre de estar em preparação. Se for dividir, fica ação, sempre em movimento, sempre evoluindo, sempre crescendo cada vez mais. Isso é muito bom. Então, parabéns por isso, Ivonete. E conta então pra gente, você trabalhou por algum tempo ali então na área da contabilidade e gostava disso? Gostava, eu sempre gostei. Eu sempre falo, a gente vai criando amor pelo serviço, que hoje em dia a gente vê muito essa alusão a eu vou fazer só o que amo. Nem sempre você tem oportunidade. Claro, as pessoas elas têm facilidade, algumas habilidades que todo mundo tem em algum setor. Mas assim, eu tinha habilidade? Não sei naquela época. Eu comecei a trabalhar e fui adquirindo amor pelo aquele trabalho. E eu sou uma pessoa que eu sempre digo, quando você for fazer alguma coisa, faça o teu melhor. Seja o melhor, se dedique para ser o melhor. E as coisas fluem. Então, eu vou dizer, não sei. Eu acredito que não era o meu sonho, porque agora, nesse momento, eu estou decidindo, estou fazendo psicologia e estou indo para a área comportamental, que é uma coisa que eu sou apaixonada por comportamento. Então, assim, mas eu trabalhei por muitos anos nessa área, e tanto que eu passei de setores por setores e aprendi todos eles e acredito que trabalhei bem neles. Sim. Então, senão não estaria crescendo em cada área, né? Mas assim, é relativo essa coisa de você ser apaixonado por aquela
situação. Claro que eu identificar essas habilidades, né? Porque sim, e também acredito muito que habilidades são aprendidas, são treináveis. Por isso eu estou nessa área de comportamento, né? A habilidade você adquire. Algumas você tem mais facilidade, sim. Você deve direcionar mais para essa área porque você já tem mais facilidade. Que pegar o exemplo de uma pessoa que sabe vender bem e outra que tem dificuldade. Não quer dizer que tem dificuldade não vai conseguir vender. Ela pode treinar. Mas as que já tem essa habilidade, ela vai aprender e vai fazer mais fácil. Perfeito. Então, você saber diferenciar isso e seguir nesse caminho. Eu acredito que é o melhor caminho. Ótimo. Mas então, quando trabalhou com a contabilidade... naquele momento era feliz com aquilo. Sim. E tá tudo Nossa, certo. fui muito feliz em todas as áreas. Dizer assim, senti saudade. Quando eu saí, assim, a maior saudade que eu tive foi quando eu saí do fiscal. Eu adorava o que eu fazia. Aí eu assumi outra função, que foi na controladoria. Foi um outro desafio, uma situação diferente. E depois, que nem quando eu assumi agora, né, há tempos atrás, a diretoria de RH. Também eu adorava aquilo. E agora eu estou indo para a área comportamental. Adoro também. Então, assim, eu fui feliz em todas as áreas que eu passei. E eu, dizer assim, eu acredito que desempenho um bom trabalho. Então, quer dizer que eu adorava. E realmente eu adorava. Fui bem feliz nessas áreas. Eu acredito, assim, que na nossa vida temos que ter nossos propósitos. Mas não significa que esses nossos propósitos, eles são engessados, que a gente não pode mudar no decorrer do caminho. Isso. Então, se naquele momento da contabilidade, todas as partes que você trabalhou ali, era o teu propósito, deu certo, fez o teu melhor, como você disse, trabalhou bem, criou todas as habilidades que você precisava, agora você está com outro propósito. Então, está tudo certo. Isso. E o desejo, então, de ir para a área comportamental, lidar com pessoas, entender e ajudar, surgiu da onde, Ivonete? Então, essa área comportamental foi mesmo a partir do momento que eu me tornei diretora do RH. E ali você lida com muitas pessoas, né? Eu lidava, eu posso dizer, em torno de 1.100, 1.200 pessoas. Que são pessoas que têm uma história diferente, perfis diferentes, elas reagem diferente e tudo é consequência do que ela viveu. Sim. Do que ela traz de bagagem, do que ela teve de conhecimento. E eu comecei a entender que as pessoas... já entendi que as pessoas são diferentes, mas entender o porquê elas são diferentes. Ótimo. E analisar isso. E sim, daí eu fui procurar o treinamento do Rafael, porque era uma coisa que eu precisava resolver muitas coisas em mim. E aí eu entendi que eu poderia resolver as minhas coisas e ajudar pessoas, fazer também trabalhar com isso, né? E aí eu fiz o treinamento com ele, que foram 7 ou 8 dias de imersão, das 9 da manhã até infinito. Não tinha hora para terminar. Não tinha hora para terminar. 9, 10, 10 e meia, dependia o dia. E foi muito interessante. Que legal. Ivonete, então, para a gente entender o que é uma terapia breve com ferramentas em hipnose? Então, a terapia breve, ela busca a raiz do teu problema. Porque a gente sempre diz, o problema nunca é o problema. Vamos supor, a pessoa vem se queixar que anda com muita dor de cabeça. E eu vou buscar, e ela acha que é por uma situação, eu vou buscar a raiz desse problema. E vou tratar. Vamos pegar um exemplo, às vezes tem situações, por que você repete ciclos? Situações que é um padrão na tua vida. Comportamentos, assim? Isso, comportamento. São reações que podem estar ligadas em algumas situações que você viveu no passado. E você simplesmente replica. Ou por que você reage na defensiva? Por que você a todo momento é reativo? Porque você tem alguma coisa no teu passado que faz você agir assim. E isso vem do nosso subconsciente? Então, que dá o estalo e começa a agir dentro de nós, isso? Então, é automático. Quando você começa o comportamento, o nosso cérebro ele tem uma defesa própria, que quando você sofre um trauma, não precisa ser aquele trauma, mas trauma de qualquer situação que registra no teu corpo e que criou um desconforto ou uma situação muito desconfortável para ti. Por exemplo, lá quando eu era criança na escola, fui fazer uma apresentação, alguém deu risada de mim e criou um trauma dentro de mim. Isso. Mas você não lembra disso.
o teu cérebro, ele esconde isso para te proteger. Só que ao momento que você passar por alguma situação parecida, o teu corpo vai reagir. Ele reage sobre aquilo. Aí você nem sabe, eu fiquei desconfortável, passei mal, alguma coisa, mas nem sei por quê. Você não lembra o porquê, mas aquilo ficou registrado, porque o nosso corpo, ele tem neurônios no corpo inteiro, ele é ramificado em neurônios no corpo inteiro. Então, assim, a gente usa, como diz na linguagem popular, no senso comum, que o corpo, ele tem memórias celulares, e realmente ele fica as memórias, e por isso essas reações. Por isso que a gente fala que esse ciclo vicioso, que você sempre reage, eu faço, e daqui a pouco eu estou agindo novamente da mesma forma. E você não consegue mudar por si só. Mesmo eu fale para ti, Andrei, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Desde que você resolva aquilo, você vai continuar, porque isso é automático. É o teu corpo acostumado a fazer isso para se defender. Ele cria essas... A gente diz que são situações implícitas no teu organismo e reações implícitas para se proteger. Então, assim, é automático. É como você pode utilizar, é inconsciente. É teu subconsciente reagindo àquela situação. E eu busco, e é isso que eu vou fazer na terapia. Eu vou datar, vou buscar quando foi a raiz disso, e vou tratar naquele momento. Para mim entender, para quem está nos acompanhando também, é uma regressão? Não é uma regressão. Eu utilizo a ferramenta da hipnose, que é para te deixar numa frequência cerebral, ondas cerebrais, para mim conversar contigo. Você vai ficar acordado, a todo momento você lembra de todas as situações, você vai lembrar, você não fica inconsciente. E aí, só que assim, a gente pode dizer um relaxamento? Pode utilizar como se fosse... Não é um relaxamento, mas assim, você vai ficar com as tuas ondas cerebrais numa frequência onde eu consigo acessar contigo e aquilo ali é verdade. Porque sim, você pode tentar conduzir, ou quando é um trauma muito forte, em questões de abuso, alguma coisa diferente, você ficar retraído. Mas eu vou te conduzir a momento que você vai conseguir abrir, por causa que você está naquele momento, naquelas ondas, você vai falar e aquilo ali é aquela verdade. E eu consigo trabalhar. Mas isso, quando você ativa esse nosso subconsciente, quando a gente está ali em relaxamento, a pessoa que está fazendo ali, sendo paciente na terapia, ela tem que estar aberta a aceitar isso também? Sim. Ela tem não é aquele negócio assim, você vai entrar na minha mente ali e você vai vou ter que passar a minha conta do banco, minha senha, vou ter que passar todas essas coisas. Não, porque você vai estar consciente, e nós vamos ter feito uma preparação, anterior, para você entender o processo. E não, você fica consciente e lembra de tudo. Você vai lembrar de tudo. Só que assim, é que nem a hora depois que você trata o trauma, você vai lembrar dele, você não esquece, mas você não lembra com a dor. A dor não vai fazer parte quando você lembrar. Vamos pegar um exemplo bem prático meu, que eu fiz, da morte da minha mãe. Eu sofri muito, eu fiquei que eu não conseguia falar dela, meu Deus, e eu fiz terapia para isso. Então agora eu consigo falar, eu consegui aceitar, e eu não tenho aquela dor que foi muito difícil para mim, aquela perda, foi por situações de Covid. Então, assim, é isso, você vai lembrar, você lembra que passou por aquilo, você vai lembrar, que nem o trauma, porque o cérebro ele vai esconder, você vai lembrar, não necessariamente totalmente tudo que você viveu, mas assim, vamos pegar um exemplo bem prático, uma pessoa que passou por abuso, ela, em algum momento que ela vê na televisão algumas cenas ou fala sobre, ela tem desconforto ou ela passa mal, tem até um depoimento de uma guria, que ela sentiu febre, ela passou por febre 2 dias após ela ver um negócio na televisão, e ela não entendia. Aí ela foi para terapia e ela começou a ter lembranças bem vagas. E aí a lembrança era situações dela ter dores em partes íntimas, ou ela ter algumas situações específicas que não vêm ao caso, e aí sim, ela entendeu que ela foi abusada. E o cérebro ela tinha escondido. E ninguém nunca falou sobre o assunto. Sim. E ela nunca entendeu por que ela não conseguia se firmar em relacionamento. Ela foi até... Porque, assim, pode acontecer a hipersexualização, que é a pessoa que daí até vai para casa de prostituição, ou se põe em situações adversas para isso acontecer.
pelo trauma, mas ela não sabia que ela foi abusada, em momento algum. E depois que ela fez algumas terapias, ela já é agora casada e já tem até uma filha. Sim. Então, assim, são situações que você pode... E o cérebro, ele tem esse poder de esconder esse trauma. No caso dela, ela nunca, em momento algum, ela conseguiu identificar que ela tinha sido abusada na vida. Só que ela não entendia por que ela tinha aquela, que nem diz, aquela vida louca. Certo. Ela, desde os 17 anos, ela tinha uma vida desregrada, enfim. Por que ela se colocava em situações daquela forma para viver aquilo? Porque ela que se coloca em situações. Sim. Ninguém te coloca, né? E ela sempre estava se pondo em situações onde ela não conseguia manter relacionamento, ela, enfim. E aí, depois que foi vir... Estava lá no subconsciente dela isso. Que estava apagado, o cérebro faz isso. Então, assim, antes de uma terapia, o nosso cérebro vai tentar esconder isso, só que quando a gente vê ou passa por uma situação semelhante àquele nosso trauma, ele vai despertar alguma coisa de nós que a gente vai ficar desconfortável. Não necessariamente na terapia. O cérebro, aquilo está ali dentro de ti, registrado, e qualquer situação que a gente pode dizer que seja um gatilho para aquilo, ele vai trazer aquela sensação. Você pode lembrar flashes de alguma coisa ou não, necessariamente, mas você pode sim lembrar alguns flashes e você nem sabe vai estar ali. Aí esses flashes, eu lembrei, sei lá, de alguém me puxando pelo braço, que é o caso, né, daquela. Eu lembrei de uma situação específica. Não sei, talvez aí vem para ti, né? Eu vi na televisão algum filme, alguma coisa, você nem entende por quê. Você só vai realmente entender quando você for buscar a fundo, né? Certo. Que daí pode ter sido, não necessariamente também, porque existem as falsas, assim, uma situação que... Porque o teu corpo depende muito como ele registra uma situação específica. Você uma criança assiste um filme muito forte, com muitas cenas agressivas, enfim. Ela também pode criar trauma nela conforme registrou. Não necessariamente ela viveu aquilo, mas o cérebro dela e o corpo registrar aquilo ali como uma coisa muito agressiva ou um abuso, e ela viver a vida dela achando que viveu um abuso ou uma agressividade. Porque foi aquele momento. Porque cada um mecanismo de proteção do nosso corpo? Mecanismo de proteção. Esse é o termo mesmo. Mecanismo de proteção que o nosso corpo cria. Nós temos vários, né? Sim. Mas esse é um deles. O nosso corpo esconde, ele te protege. Porque foi tão doloroso e tão sofrido que ele esconde de você. Vivenciado ou não vivenciado? A maioria é vivenciado. Algumas situações que você escutou alguém falar de uma situação que viveu, só que aquilo ali marcou tanto para ti que também você pode criar reações. Por isso que eu digo, você cria doenças e você cura doenças. Certo. Porque assim, e geralmente sozinho tem que ter uma condução, que é mais difícil. É possível, mas é melhor com uma condução. Porque assim, nós auto nos curamos, é autocura mesmo. Porque assim, uma pessoa te conduzindo, você realmente vai curar aquilo, só que eu acredito que precisa de uma condução. Certo. Então, com a terapia, não vai significar que aquela situação que eu vivi lá atrás vai apagar de mim. Nunca apaga. Eu só não vou trazer o sentimento que eu vivi lá atrás. Isso mesmo. Por isso que eu vou conseguir me desbloquear em algumas coisas. Isso mesmo, você não vai levar esse sentimento para a vida. E esse sentimento que você tem faz você fazer algumas coisas. Por isso que eu digo assim, por que muito se usa, né? Eu tenho o dedo podre para homem. Mas você se põe na situação em atrair pessoas daquele perfil. Você nem se atrai por outro tipo de perfil. E por que você tem? Pode estar relacionado a alguma outra coisa. Lá de trás. Que legal. E você entender que nem uma pessoa lá. Porque minha mãe era muito difícil, não sei o que. E aí, né, vem pra terapia e lá na terapia ela descobre que não. Ela achava que era a mãe o problema. Mas o problema maior dela era o pai que não reagia. Era o pai que ficava encolhido por a mãe ser muito forte, muito isso, muito aquilo. O problema não era com o pai, não era nem com a mãe. É aquilo que você falou antes. E o pai ela admirava muito. Muita admiração pelo pai, porque era uma pessoa muito centrada, muito
correto, enfim, a mãe também, mas é muito braba, muito agressiva, muito... E ela sempre achou que o problema dela era com a mãe, porque ela brigava muito com a mãe. E não era. Não, porque ela simplesmente repetia os passos do pai. Por amor ao pai, admiração ao pai, ela repetia os passos do pai. Isso pode também ser resolvido na terapia. É aquilo que você falou antes. Muitas vezes o problema não é o problema. Nunca, geralmente. Até agora, assim, se eu te disser o problema, nenhum. Você vem com uma ideia e a gente vai buscar. Chega na hora é outra. É outra. E a diferença é esse, saber buscar. É saber chegar lá. Certo. E, Ivonete, a gente vê muitas situações de... Quando criança, a gente via um comportamento dos nossos pais e a gente talvez entenda que eles fizeram aquilo como eles aprenderam, e a gente, na nossa vida, a gente resolve mudar isso, mas a gente ainda vê muitas vezes daí os pais replicando os mesmos comportamentos que os pais deles faziam com os filhos. Isso é um negócio que é automático e por estar enraizado dentro da gente, mesmo a gente sabendo que, não vou agir dessa forma, mas a gente continua agindo assim? Conscientemente você consegue mudar algumas coisas, conscientemente, mas assim, o teu corpo reage. E é o que ele aprendeu, é um aprendizado implícito que você tem dentro de ti. E geralmente você replica por amor, porque você ama esses pais. E assim, e você pode ter consciência que aquilo não é legal, que aquilo afetou, mas inconscientemente está registrado em você. Então, você pode replicar isso na tua vida porque pelo amor e porque está registrado em ti. Sim. E geralmente esse registro é pessoas que você ama, né? E com a terapia a gente consegue mudar isso? Então, é isso. Que a terapia a gente busca isso e modula diferente. Legal. E a psicologia que você está cursando? Ela vai bater de frente com essa situação da hipnoterapia? Não. Olha só, essa semana ainda nós estamos falando sobre psicanálise, né? E nós estamos estudando psicanálise e mecanismos de comportamento. E aí, a psicologia, ela já está muito aberta, já mudou muito a grade curricular, porque sim, já tem comprovações sobre essas situações e essa resolução. Então, assim, bastante psicólogos. Na minha turma tinha vários psicólogos fazendo, médicos. Então, várias na pessoas. Na tua turma lá do Crash? Isso, em 2019. Lá em 2019 tinha bastante médicos e psicólogos fazendo o treinamento do Crash e utilizam nas terapias normais deles. É um método um pouquinho diferente, sim, uma abordagem diferente, mas que traz resultado. E talvez vou jogar aqui um assunto polêmico, mas dá para se dizer assim, qual situação é mais eficiente, se é a terapia ou é a psicologia? Ou uma vai complementar a outra? Uma complementa a outra. Na verdade, assim, a terapia ela vai resolver uma situação específica naquele momento. Você vem com a queixa de enxaqueca incontrolável. Nós vamos buscar o porquê. O porquê dessa enxaqueca. Com a terapia. E a psicologia? A psicologia, ela é um tratamento mais longo, ela ajuda muito, mas ela é um pouquinho diferente. A abordagem é diferente. Sim, eu já tive pacientes onde eu fiz a terapia por trauma. Por exemplo, uma menina que sofreu bullying, eu fiz, ela estava em crise de pânico, não saía de casa, não estava... Enfim, não estava mais nem indo na aula. Eu fiz a terapia, fiz um retorno. Ela conseguiu ir já em catequese, voltou para a escola, enfim, conseguiu sair de casa, ir na sorveteria e se relacionar, porque ela já nem estava mais comendo na mesa. Porque ela estava em crise de pânico. E sim, aí foi encaminhado para a psicóloga para acompanhar, porque ela ainda estava com problemas de autoestima, algumas outras situações adversas, e sim, ela está fazendo agora um acompanhamento de uma psicóloga. O meu tratamento foi ali, como diz, um tratamentinho meio de choque. Naquele momento que ela estava em crise, realmente, de pânico, onde geralmente, sim, porque eu já atendi várias crianças, a mãe
já não sabe mais o que fazer. Ela já tinha ido em outros 2 terapeutas, ela já tinha ido na psicóloga, mas ela ainda estava enclausurada. E aí apareceu soube da Ivonete, foi lá. A mãe, né, já está naquela situação de desespero mesmo, não sabe mais o que fazer. Sim. E eu atendi, e aí sim, ela teve essas melhoras, ela se abriu para melhora, e a partir dali sim, ela foi encaminhada para psicóloga. Certo. Ivonete, essa questão da hipnoterapia, dessas ferramentas que você utiliza da hipnose para curar os traumas, você vê que isso ainda é meio que um tabu na nossa sociedade, que as pessoas ainda têm um certo preconceito? É que assim, eu não utilizo a hipnose para curar. A hipnose é simplesmente uma ferramenta para deixar as tuas ondas cerebrais numa frequência. Para você conseguir talvez acessar aquela situação que está doendo dentro dela. O que vai te curar é a minha terapia. Vai te curar, não. Vai proporcionar a tua autocura. Você eu não vou fazer nada. Eu vou te conduzir a você chegar na tua autocura. É a própria pessoa que vai se curar. Isso, eu só vou te conduzir. Isso, Mas você sente que ainda tem esse bloqueio em as pessoas buscarem? Sim, porque tem muita coisa na internet. Sim, a hipnose, você pode utilizar ela naqueles que nem os showzinhos que eles fazem. Você come uma cebola sentindo gosto de maçã ou não sente gosto. Sim, a hipnose, ela chega a esse nível. Nós temos a hipnose que chega no nível de anestesia. Sim, a gente tem essa. Mas você fica consciente, não é que você não lembre. Entende? Simplesmente vai estar anestesiado aquela região. Certo. Que isso era utilizado antigamente, quando não existia anestesia, né? Era utilizada a hipnose para anestesiar em casos de cirurgias. Isso existe? Pode ser, mas é um nível muito profundo. E sim, mas não é o caso. Eu utilizo a hipnose simplesmente é uma ferramentinha para te deixar numa frequência onde você vai lembrar de tudo. Aí depois da terapia a gente conversa sobre o assunto. E geralmente assim, nossa, eu nunca imaginei que era sobre isso. Porque a gente daí conversa, né? Você imaginava que era isso, que você tinha essa lembrança? Não. Por isso que a gente diz, o problema nunca é o problema. É uma frase, é clichê, mas é verdade. Legal. Ivonete, quando você faz então ali esse processo dessa terapia com as pessoas, que nem você falou, então depois do processo vocês conversam sobre o que foi visto, falado, enfim. Isso. E quando acontece essa conversa, a pessoa ela já não traz mais o sentimento que ela tinha lá antes? Geralmente ela sai aliviada. Geralmente ela sai aliviada. Não puxa mais aquela carga. Assim, a terapia, o prazo dela é de 1 a 3 meses ter a melhora. Eu teve uma moça que eu atendi, que ela tinha coceira, agora eu não lembro o termo enfim, aquelas alergia que coça, agora esqueci o nome. Certo. E aí eu atendi ela, e aí eu geralmente mando uma mensaginha, né, durante a semana, logo em seguida, como é que tá, enfim. Dela, não, tá tudo normal, não tinha, né, havido melhora nenhuma na coceira, porque a gente tratou uma situação bem específica, e que era outra situação emocional que não tinha nada a ver com a coceira, nas mãos que ela tinha. Ainda ali uns 2 meses eu encontrei ela, daí nós conversando, ela me olhou, menina, não é que a minha mão curou? Porque dela já estava cheia de feridinha, quando ela esteve lá em casa, ela tinha algumas feridinhas na mão já, de tanto coçar, né? Sim. Daí ela olhou assim, ela disse, menina, não é que... E ela nem sabe quando parou de coçar, quando melhorou, porque assim... Aquilo ali poderia estar ligado àquela situação que a gente trabalhou na sessão. Então, assim, o cérebro ele fica trabalhando até 3 meses para você ter uma melhora, né? Então, ali foi que nem, para dar um exemplo bem claro, foi uns 2 meses depois. E assim, quando foi a cura... Nós não sabemos porque ela não percebeu. É uma coisa assim, eu vou perguntar para ele, Andrei, você lembra daquela situação que você se queixou quando esteve aqui? Aí você diz, nossa, lembra? E daí? Não sei, passou. Olha só. E depois da terapia, que nem você falou, ele vai de 1 a 3 meses para a pessoa sentir essa diferença na vida dela. É possível depois que ela se curou, isso voltar? Sim.
Porque assim, nós estamos a vida inteira passando por traumas, né? Nós estamos vivos, né? Então, assim, desde criança você passa por situações que registram ou não no teu sistema nervoso, né? Então, você está propício, sim, com certeza. Você pode criar outra situação. Pode. Mas com a terapia, a pessoa tende a melhorar. Tende a melhorar. Eu lembro... Não necessariamente aquela mesma, porque eu tive outra situação, outro trauma, outra vivência, né? Sim, porque a gente está vivo. Até lembro um colega nosso, William, que ele comentou uma vez que ele também trabalha com isso. Ele tinha um paciente que ele sentia muita coceira também quando ele entrava em contato com a água, a ponto de não conseguir nem tomar banho direito por causa de tanto que coçava. Ele fez lá a terapia e um tempo depois o cara gravou um vídeo falando que estava bem, dentro de uma banheira, assim, em contato direto com a água, e não estava mais sentindo aquilo. Então, realmente, se a pessoa se permitir e for buscar essa ajuda, ela vai conseguir ter um resultado. Isso, com certeza. Isso somente para esses traumas, ou eu consigo com essa terapia controlar minha ansiedade, enfim, várias situações? É possível? É assim, é que a gente utiliza bastante o trauma porque a gente é uma forma de falar que registrou no teu corpo. Então, assim, a ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. É quando é excessivo, a crise de ansiedade é que nem eu falei, uma crise de ansiedade, assim, eu vou enfrentar uma situação, passar por uma situação, eu tenho sudorese, eu tremo, eu travo, eu garguejo, aí sim, eu choro, eu perco o sono, enfim. Isso é uma crise de ansiedade que tem que ser resolvida. Mas assim, eu vou fazer um negócio e eu estou ansioso para que dê certo, porque é bom para mim, enfim, isso é normal. É a partir do momento que aquilo ali vai começar a afetar uma situação normal do dia a dia. Isso, uma situação normal que você não consegue reagir. O medo também é normal. O medo é também um mecanismo de defesa que você tem para não se pôr em perigo. Isso é real. Agora, quando você não consegue fazer nada, você vai viajar, por exemplo, uma pessoa que tem pânico de andar de carro, ela passa a viagem inteira passando mal, suando, treme, não consegue entrar no carro, nem quer mais sair de casa, não quer viajar. Aí é um problema. Eu tenho medo de altura, eu não consigo nem chegar perto de altura, enfim. Isso é uma questão que pode ser trabalhada. Agora, o medo de fazer algumas coisas, isso é normal. Aí algumas pessoas tá muito também assim, meu Deus, estou muito ansiosa, eu tenho crise de ansiedade, porque está muito falado sobre isso. Sim. Não é bem assim a ansiedade. A ansiedade, ela tem os níveis onde ela afeta a tua rotina, a tua vida. Aí sim é uma crise de ansiedade. Certo. Aquela ansiedadezinha é normal. Isso é teu mecanismo de defesa para você saber, para você ter o feeling de entender. Aquilo ali eu devo ou não fazer, porque o cérebro faz isso. Perfeito. Então é só ter o mecanismo de defesa, mas não que seja... Então, tem que distinguir muito, porque hoje em dia está tudo muito... a doença do século é a ansiedade. Claro, é porque nós passamos por uma pandemia, sim, criou muitos traumas, sim criou muitas situações, as famílias viveram muitas situações difíceis, as pessoas se fecharam dentro de casa, criou muitas desavenças, ou realmente muita depressão. A depressão, hoje em dia, é bem mais... está bem maior essa doença do que a ansiedade. E a depressão com a terapia vai ajudar também? Ajuda, dependendo da situação que ela for criada, ajuda sim. Ótimo. E você falou ali a questão de medos e tudo mais. Tem um amigo meu que ele tem um certo medo aí de altura. Eu também conheço ele. Conhece? Ele Olha ainda aí. não quis fazer a terapia. Ainda não. Tá na hora. Na verdade eu nem conversei sobre isso com ele, né? Que ele não quis, nem conversamos sobre. Mas eu conheço ele também. Sei do medo, sim, pode ser trabalhado. Ótimo. Pode. Ivonete, para aquela pessoa que talvez chega num ponto de ter uma crise de ansiedade, um medo excessivo de alguma coisa, é possível você dar alguma dica para essas pessoas do que elas podem fazer para tentarem, ao menos, aliviar um pouco isso até ela ir buscar uma ajuda de um profissional? Sim. Uma das técnicas é eu digo que é a respiração de diafragma, eu utilizo muito em criança. Vamos fazer a respiração de barriga? É simplesmente você encher quando respira, encher a barriga. Encher não o peito. Não o peito, é a respiração de diafragma, né?
E eu utilizo muito isso, né? Que nem diz uma conversa de senso comum, que é, vamos respirar de barriga. Respira 3 vezes, enche a barriga e solta, enche a barriga. A ativação do oxigênio no teu cérebro já é diferente. Essa respiração. Até tem uma pessoa em comum que a gente conhece, que às vezes ela tem algumas situações assim de ansiedade, e um dia eu vendo o Instagram ali, apareceu isso daí pra mim, e deu coincidência dela estar com aquela crise naquele momento, e a gente utilizou, falei assim, vamos tentar fazer isso. E ela realmente fez e deu resultado, que é uma técnica da respiração 4-7-8, que você respira em 4 segundos, você prende o ar em 7 segundos e solta em 8 segundos. E faz isso por 4, 5 vezes. Isso. E chegou no final, ela falou assim, até me deu uma tontura, porque você força bastante, mas a crise dela, que ela estava naquele momento, aliviou. É que tira o foco, né? Você muda o foco na contagem e na respiração. E daí tira o foco da ansiedade. Perfeito. É a mesma coisa da respiração de barriga. Porque legal. É muito difícil você respirar. Não é muito difícil, mas é mais difícil respirar diafragma do que o normal, que é, é automático. Perfeito. Então você tira o foco para se concentrar, né? E Ivonete, lembro que esses dias estávamos em uma janta e foi falado sobre o assunto de que muitas situações da nossa vida, talvez algumas doenças que a gente pode ocasionar e gerar, tem muito a ver com as nossas questões emocionais. É um assunto polêmico que tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, enfim. Mas quero que você fale sobre isso um pouco. Sim, sentimentos criam hormônios e esses hormônios afetam nossas células. Isso geneticamente explica, né? Até esses dias eu conversei com o meu professor de genética, que a gente tem também aula de genética sobre isso, o que ele pensava, porque sim, na psicologia, isso já é certo, né? Que sim, a doença, depressão. O que acontece com uma pessoa depressiva? Ela não consegue caminhar, ela não consegue reagir, e ela não consegue sozinha. Você dizer, reaja, pare de fazer isso, viva a vida. A pessoa não consegue. E é só uma doença emocional, né? E com isso, sim, ela vai definhando, porque ela para de fazer um monte de coisa e ela não consegue reagir sozinha. Sim, temos medicamentos que anulam isso, que ajudam, mas não cura. O medicamento, ele vai maquiar? Ele não cura, né? Enquanto você não fizer uma terapia para resolver. Isso seja com um hipnoterapeuta, que utiliza terapia breve, ou seja com psicólogo, né? Mas assim, não... A pessoa sozinha, ela diz assim, nossa, hoje eu me curei da depressão. Não consegue. É a mesma coisa dizer, eu falar para você várias vezes, você tem que fazer isso, fazer isso. Você sabe que tem que fazer. Mas a diferença é conseguir fazer, né? E assim, ali tem um monte de raiz, que é sempre que eu digo, eu busco a raiz do problema. Sim. E aí as doenças também. Você pode criar doenças e você pode autocurar doenças, sim. Muitas doenças autoimunes são emocionais. Muitas, claro que geneticamente você tem predisposição a ter aquela doença. Você tem predisposição a ter câncer, você tem predisposição a uma doença imune. Mas o que vai desencadear e ativar aquela célula é o teu emocional. Me corrija se eu estiver errado. Então, se a gente for ver, boa parte das doenças é desencadeada pelo nosso emocional? Algumas sim, posso dizer sim. O que geralmente o que é relacionado a autoimune, essas doenças autoimunes, sim. Porque assim, você tem predisposição, você não quer dizer que você desenvolva. Certo. Claro que uma doença fisiológica, quebrei o braço, você quebrou o braço, não. Você se colocou a situações a quebrar o braço. Por exemplo, né? Então, você quebrou o braço. Eu tô com um problema na coluna. Você se colocou em situações que estragou tua coluna, né? São doenças fisiológicas, sim, tem que ser tratado fisiologicamente, com medicamento, com cirurgia, enfim. Mas assim, essas doenças, fibromialgia é emocional, depressão é emocional. Doença autoimune, o gatilho para ela desenvolver é emocional. E tem alguma situação na nossa vida que a gente consegue
ajustar esse nosso emocional de uma forma de prevenção para que a gente não acabe desenvolvendo certas doenças? Então, tem. Eu tô preparando um curso sobre isso. Olha. Sobre isso, em como você se coloca em algumas situações. Como a gente, então, se precaver de algumas coisas, para a gente ter um emocional mais... Não é se precaver, é ligado com a terapia, realmente, porque, assim, você entender o que é e daí se pôr, né? São técnicas que a gente pode aplicar e, sim, tem um resultado. Não quer dizer que você vai estar imune a tudo, né? Porque não, é ser humano. Ser humano independe. Eu posso estar me preparando, como diz a minha melhor versão, mas eu sou suscetível a qualquer situação e se aquilo me impactar muito, vai registrar no meu corpo. Somos seres humanos. Eu posso criar algumas situações onde eu me proteja, onde eu crie situações diferentes. Mas, assim, eu sou ser humano, né? Isso até hoje, olha que eu sou só, né? Até hoje, nenhum médico consegue explicar. E olha que, assim, eu estou fazendo um treinamento que ele é o inglês. E, na verdade, tem um inglês e um americano. E eles são já uns senhores que estudam a vida inteira sobre isso. Eles são senhores de... Um deles é 70 e poucos, outros já tem 80 e poucos. Então, assim... E são estudiosos a vida inteira sobre comportamento. Certo. E não tem nada assim... É ser humano. É imprevisível, mas tem algumas coisas que você pode aplicar na tua vida, sim. E também que é provável que você a vida inteira registre alguma coisa, né? Certo. Então, assim, traumas são criados todos os dias, uns mais fortes, uns menos, e a gente reage sobre isso no nosso corpo, e a nossa reação emocional é bastante baseada sobre isso. E sermos suscetíveis a criar novos traumas agora na vida de adulto, isso é reflexo ao que a gente passou quando a gente era criança? Ou não, isso é do ser humano. É aquilo, é de cada um. Por exemplo, eu derrubar a xícara aqui no chão e quebrar, vai registrar no meu corpo algum trauma sobre barulho, sobre a situação. Para você não, só quebrou, você vai ali junta, limpa e tudo bem. E eu, toda vez que escutar um barulho ou ver alguém quebrando alguma coisa, eu vou entrar, ou vou travar, ou vou ficar numa situação, reagir diferente. E talvez eu registre que foi porque eu derrubei a xícara e quebrei num ambiente que não deveria, ou simplesmente é porque eu escutei o barulho. E cada um registra diferente. Então, o ser humano é único. E, assim, os registros também são únicos. Então, os traumas são totalmente... Você passa por uma situação, eu passo pela mesma situação e eu... Um vai registrar de uma forma. E o outro... E, sim, é a vida toda. Legal, sim, legal. Eu tenho... Não fui eu que atendi. Até de um rapaz que ele desenvolveu intolerância à lactose. Esse até é um caso do Rafael, que foi ele que atendeu. E ele desenvolveu... Porque, assim, ele estava num relacionamento e ele não queria mais se relacionar com a namorada, enfim, e ele terminou. Só que ele gostava dela como pessoa, eles tinham um bom relacionamento, mas, enfim, ele decidiu. E ela não aceitava também, e ele se sentiu culpado. E com aquilo ele desenvolveu a intolerância à lactose para se punir. Mas esse desenvolveu a intolerância à lactose... É do subconsciente ou poderia ter ocasionado qualquer outra coisa? No caso dele foi a lactose. No caso dele foi a lactose. E sim, ele tem os exames antes da terapia e ele tem os exames depois da terapia. 2 meses depois tem exame de laboratório que deram zerado. Olha, e que daí levou para o médico e estava zerado. E o médico não entendeu como ele curou aquela... Nesse caso, dessa intolerância à lactose, foi emocional. Claro que existem intolerâncias fisiológicas, né? Sim. Mas, assim, esse caso foi uma intolerância à lactose desenvolvida. Porque, assim, era um rapaz de 30 e poucos anos que desenvolveu a intolerância com 30 e poucos anos. Certo. Até então, ele comia de tudo e nunca fez mal. Olha só. Entende? Olha só. Esse é porque daí eu tenho o Rafael, ele ainda é meu mentor, né? E aí essa é um atendimento dele, né? Certo. Mas sim,
Então, assim, sim, se pode criar. Olha só. Então, para quem está nos acompanhando, se tem uma intolerância à lactose, independente de qual período da vida isso se desenvolveu, com a terapia vai conseguir ajudar isso. Tem que identificar se é emocional ou se é fisiológico. Né? Se for emocional, é possível. Se for emocional, sim. Que legal, que legal. E lembro também, falando do nosso amigo, já falei antes, do William, ele falou que ele mesmo era uma pessoa que ele não podia comer camarão. E ele não sabia o porquê disso, que dava alergia, enfim, tudo mais. E, se eu não me engano, foi com o Christ também. Ele fez o processo da terapia e ele falou assim, não, pode sair daqui agora e vai lá e comer um camarão. Não, você tá louco? Não, vai lá. Ele foi lá e comeu e disse que não deu nada. Então, alergias, eu penso que são muito emocional. E a terapia vai ajudar em todas essas situações. Sim, urticária, um monte de alergias de pele. Se você for na dermatologista, ela vai te dizer que é emocional. Eu já tenho diagnóstico de emocional. Bastante alergias são emocionais. Então, assim, não é só situações, né, doenças, e sim também outras reações. Por que você repete muito também? Tudo interligado. Certo. Por isso que eu comecei, que nem diz, eu sou apaixonada por comportamento, pelo ser humano, porque sim, é uma incógnita que eu acho que todo mundo vai estudar a vida inteira e não vai ter uma finalização, porque é infinito, né? Sim. Mas enquanto mais se mais estuda, mais se fica apaixonado, assim, porque inúmeras situações que você vai descobrindo e muitas é tudo emocional. E que nem no teu caso, os teus atendimentos, então imagino que não tenha um roteiro a ser seguido, porque cada caso é um caso e eu acho que é isso que dá aquele, poxa vida, eu quero saber mais. Isso, eu não tenho como dizer assim, eu tenho uma rotina, um livrinho escrito onde eu vou... um passo a passo. Não tem. Não tem. Claro que isso com experiência, por isso eu tenho ainda o Rafael como mentor. Eu continuo, que nem eu tenho mais 3, eu tenho uma ela era de Minas Gerais, agora ela está morando nos Estados Unidos, que também é minha mentora, que é outra linha de terapia, mas é que eu utilizo junto. E tem esses outros 2, que é comportamento mesmo, que eu estou fazendo também, que é isso que eu vou fazer daí, esse apanhado para daí replicar para pessoas. E cada vez mais é mais apaixonante. Sim, meu tempo é curto, mas eu gosto, então eu tenho sempre alguma coisa para fazer, eu tá no limite para fazer. Porque eu tiro bastante tempo para estudar, e daí as terapias também. Esses dias até eu estava marcando 4 pessoas por dia, mas assim, desgasta bastante. Aí eu coloquei ou 2 ou 1 por dia para mim ter tempo também de estudar, e desgasta, assim, porque mexe muito. Eu também sou ser humano. Você absorve o sentimento da pessoa, às vezes? Não, eu consigo separar, mas sim, eu choro junto. Eu choro, porque sim, já tive atendimentos de todos os tipos, assim. Eu me emociono junto, mas eu consigo conduzir a terapia normalmente para ela, né? Já teve casos, assim, de eu chorar junto, já. E teve casos, eu já consigo separar bem, mas eu, como ser humano... Tem sentimento também. Eu me desgasto, assim, porque são terapias fortes. E a maioria, assim, porque a maioria das pessoas, que nem uma pessoa que eu atendi, ela já ia na psicóloga há muito tempo, né, no atendimento normal. E aí ela veio para mim porque ainda não tinha chegado no ponto que ela precisava, né? Então, assim, as pessoas vêm com situações fortes para mim. Então, quando ela chega ali, ela já tá, que nem a menininha lá. Ela já tinha ido em 2 terapeutas, ela já ia... E ela ainda estava em crise, né? Então, aí ela chegou para mim, né? Tipo, eu já fiz de tudo e ainda não... né? Então, assim... E a sessão dessa terapia tem um tempo que dura? Tem, eu faço uma pré-consulta anterior para entender qual é a tua queixa, né? E daí sim, na outro atendimento é de 1 hora, 1h30, 2h30, depende muito da tua entrega. Se eu consigo te conduzir na hipnose, onde você consegue se entregar fácil, porque tem isso, preconceito, que vou esquecer tudo. Então demora um pouquinho, a pessoa fica um pouquinho insegura, né? Aí pode demorar um pouquinho mais. Eu já tive de 2h30, mas geralmente 1 hora, 1h30.
E eu tenho, digamos, um trauma lá de falar em público. Não consigo falar em público, eu não consigo nem chegar num ambiente diferente e conversar com as pessoas. A terapia vai me ajudar. Tem um número de sessões que eu preciso fazer para que eu consiga curar isso, ou é também da entrega da pessoa? Então, depende muito de cada um, depende muito da situação que apareceu e se é só aquilo. Porque assim, você se põe a vida inteira em situações. Aí fui, busquei uma situação, tratei aquela. Mas ainda tem outra que foi registrada depois. Nós precisamos trabalhar aquela. Pode sim precisar de mais. Geralmente precisa mais que uma. E teve um menino que eu atendi ele 5 vezes. Porque ele tinha alguns gatilhos que buscava. Até então ele parou. Daí ele nunca mais teve aquela situação. Então, assim, pode. Mas o máximo de atendimento foi uma criança que realmente foi 5 sessões, porque ele tinha alguns gatilhos que retornava e era... Vários gatilhos. E ele era cacuete. Que nem a gente usa o terminho... Era cacuete, né? Que ele ficava... ou ele ficava assim. Eles tinham 5, 6 cacuetes, então ele não tinha conforto e a família ao redor dele não conseguia nem comer na mesa com desconforto, porque ele estava o tempo... E assim, sabe? Cacuete mesmo. Então, esse eu demorei um pouquinho, que era uma criança que eu atendi até buscar, porque criança, a condução é um pouco diferente, né? Até você chegar realmente... Porque ela tem muito lúdico, né? Então, você realmente conseguiu chegar ali, mas ele... E agora não tem. Que legal. Então, cada um dos cacoetes que ele tinha era um gatilho de alguma situação que ele... Não, ele ia criando. Ele parava com um, ele criava outro, e ele criava outro, e sim, ele sofria daquilo. A autodefesa do corpo dele. Isso. De novo. O gatilho dele era outro, era um outro gatilho, mas ele criava... Cada passo ele estava criando um. Ele parava com um, ele criava outro, parava com aquele, criava outro. Ou às vezes todos juntos. E o que é mais difícil? Você colocar uma pessoa em hipnose para você aplicar a tua terapia numa criança ou num adulto? Ou... A criança é muito fácil. É mais fácil a criança. A condução... Mesmo aquela criança que ela é inquieta, ela quer estar fazendo alguma outra coisa. Esse menininho era inquieto. Olha só. Ele é muito questionador, muito inteligente. Pensa uma criança inteligente... E muito fácil. E olha, e o depoimento, a primeira vez que ele esteve lá em casa, ele esteve, daí no outro dia ele foi na missa. E ele era uma criança, com todos. A mãe me mandou mensagem, ela disse: menina, ele ficou a missa inteira sem se mexer. Olha só. Porque ele, né? Porque daí é período de catequese, né? Que as crianças têm que ir na missa. Sim. E ele. Claro, depois ele teve o retorno, que dele foi pro gatilho dele, mas depois a gente foi identificando até chegar no certo, e daí a gente resolveu. Que legal. Então, assim, a criança é muito fácil de conduzir. A condução da terapia é diferente, a abordagem é um pouco diferente do adulto, porque o adulto é mais racional, né? Você tem que ir mais pro lúdico para... a criança é um pouquinho diferente, a condução. Mas para ela chegar na frequência é muito fácil. E tanto criança quanto adulto, quando está ali fazendo a terapia, quando chega realmente no problema, nessa hora a pessoa ela ainda não fez a terapia, então ela ainda traz o sentimento. E na terapia esse sentimento a pessoa deixa aflorar, joga isso para fora, seja raiva, seja tristeza, seja o que for. Aí é muito tato do terapeuta para ele identificar, porque tem pessoas que sim falam, expressam, e a expressão no corpo ela é muito sutil de algumas pessoas, e outras não, outras são bem, né, vividas, então depende muito. E o terapeuta, como que ele percebe que realmente aquele problema é o problema? Então, esse aqui é o dito tato. É experiência, tato. É experiência, sim, nossa. Eu fiz o treinamento na época com o Rafael. Sim, eu repliquei em muitas pessoas, que nem diz, fui replicando no Pro Bono, para ir melhorando cada vez mais. E eu ainda continuo com a mentoria dele, né? Então, sim, eu tô sempre vivendo. E daí, outros treinamentos que eu fiz, né? Eu já fiz esse outro que eu já fiz mais 2, que era de 1 ano e meio.
E daí eu estou com essa outra mentora, que é essa que agora está lá nos Estados Unidos, mas esses outros 2, então, você vai criando bagagem. E também de atendimentos. É que nem pegar uma enfermeira que faz um técnico de enfermagem. No início, ela não sabe ver o pulso naquele aparelhinho de estetoscópio. Isso. Engasgou. E com o tempo de experiência, ela às vezes vai saber mais que o médico recém-formado. Né? E existem casos onde o terapeuta vê ou pensa que identificou o problema e não era aquele o problema? Pode. Vai depender do tato do terapeuta. Depende do terapeuta. Depende do terapeuta. Certo. Ivonete, e você antes falou ali de um relato de uma mãe, então, que te mandou mensagem falando a história ali do filho que estava lá na igreja, então ficou lá quietinho, prestou atenção, tudo certo. Para você, Ivonete, como que é para você receber esse feedback e ver que você conseguiu... Eu peço para todos eles. Mas o que você sente naquela hora que você conseguiu ajudar as pessoas? É gratificante, porque assim, o objetivo é esse, né? É ajudar a pessoa naquele trauma, né? Então, assim, é muito visível, porque assim, o adulto, ele é muito, eu não melhorei. Aí você vai buscar, ele melhorou. Só que como é sutil a melhora, ele fazia e não faz mais, então desapareceu, ele não percebe que desapareceu. Mas quando é uma mãe que leva a criança e ela está de fora e ela estava, como diz, sentindo dor por o filho estar sofrendo aquilo, então assim é muito precipício. E ela manda as mensagens dando feedback. E ela, a todo momento, elas me respondem, né? Então assim é muito visível. Encontrei essa semana agora, que eu fui fazer massagem e estava a mãe de um menino que eu atendi. E daí ela disse, hoje pensei em você, em te mandar mensagem, porque daí ela também quer fazer terapia. E daí eu disse, daí como é que ele tá? Ele disse, nossa, porque ele era questão de medo, né? Ela disse, menina, ela disse, passamos temporal de trovejar, né? Que sim. Ela disse, ele como se nem... E não era esse o medo dele era outro, só que assim, refletiu em todos os medos dele. Certo. Então, assim, ela disse, e ele, assim, ele tinha medo de ficar sozinho, ele tinha medo de trovão, outras coisas, enfim. Ela disse, e eu fico só olhando, assim, quando acontece a situação, eu só fico olhando para ver como é que ele reage. Ela disse, como se não fosse ele. Olha só. Essa semana que passou, agora que a gente se encontrou. Foi quinta, agora, ela me falando dele. Então, eu imagino que a sensação para você receber um feedback desse, de ter ajudado alguém... Sim, ele mora lá perto de Chapecó, esqueci a cidade. E daí a mãe foi buscar ele, trouxe fazer terapia comigo, e daí ele vai fazer o retorno. Eu ainda não fiz o retorno, esse só foi uma sessão. Daí eu faço uma sessão, mais um retorno, né? E daí no retorno a gente rebusca aquela situação. Eu não vou tratar outra. Eu rebusco aquela primeira que eu tratei. Aí, claro, se você tiver outras demandas, são outras terapias, né? Mas aquela eu vou rebuscar. E ele ainda não veio. Daí até ela disse que vai esperar mais uns dias, porque dele estuda, né? Sim. Ivonete, hoje você é feliz, então, com as suas terapias? Ou ainda o coração bate lá atrás pela contabilidade um pouco? Olha, eu sou feliz com a minha terapia, porque eu ajudo ainda no escritório quando o Fernando precisa. Quando tem uma demanda grande ou algum funcionário não está, sim, eu vou lá e ajudo, fico lá um período, ajudo. Mas assim, não é mais, eu não trabalho mais com contabilidade. Não. O coração mesmo só comportamento. Tá no comportamento. Só comportamento. Que legal. Ivonete, para quem está nos acompanhando, que pensa... Gosto também de comportamento e quero seguir nessa linha. Que dica que você dá? O que ela pode procurar se aprofundar de estudos? Tem mercado ainda para isso ou não tem? Eu acredito que tem, né? É estudar. Procure a linha que você quer trabalhar, aquela que você se identifica. Eu me identifiquei com essa, né? Aquela que você se identifica. Legal. Porque campo tem, estudo tem, sim, tem que se dedicar, tem que estudar em qualquer profissão, né? Aquela profissão que você escolheu, você tem que se dedicar, senão você não vai para frente, né? Então, sim, tem sim. Ótimo. Todas as pessoas deveriam passar por uma terapia. Isso. E o Instituto CRAES, ele agora não faz o treinamento da forma que eu fiz, que era essa imersão. Agora ele já se tornou uma escola
Então, ele faz... Agora é uma pós-graduação. O treinamento que eu fiz se tornou uma pós-graduação. Então, para se preparar, daí é 2 anos e meio. É um pouquinho diferente, que a gente fez em 8 dias. Olha só. Mas, né, preparação tem, psicologia. É uma abordagem diferente, mas, assim, tem várias linhas, né, hoje em dia, que é comprovado. Tem algumas linhas que não são comprovadas, mas aí depende da fé de cada um, né? Perfeito. Mas isso tudo tem para todo mundo, você tem que buscar. Ter a coragem de tirar realmente a bunda da cadeira, muitas vezes, e ir lá fazer o que precisa ser feito, correr atrás de informação para ajudar. Isso. Que legal, que legal. Ivonete, para a gente ir já para os nossos finalmente da nossa conversa, você deu um spoilerzinho ali antes, que você está desenvolvendo ali um curso e tudo mais. É possível falar mais alguma coisa sobre isso? Eu vou... É uma situação que eu estou desenvolvendo ainda, que é para você aplicar. Aplicar na tua vida. E para quem que é? Para todo mundo. Para todo mundo. Que quer ter um resultado diferente? Que tem uma melhora de vida. Uma melhora na vida, é isso, perfeito. Né? Que isso já tem vários... que nem eu estou fazendo... Já fiz vários, eu estou compilando e botando os meus estudos, que nem diz, em conteúdo. E a hora que estiver pronto, sim, vou lançar. E tem uma data aí para isso? Estou fazendo ainda. Mas e sim, eu aplico isso na minha vida e eu vou ter muitos relatos de pessoas também. Estou testando com algumas pessoas já, em off, né, que nem diz, para eu ter o feedback delas, para realmente, né, ter um feedback. Realmente funciona? Realmente dá certo? Que nem a terapia. Eu precisei no início fazer pro bono de algumas pessoas para ter o feedback. Testar. Para realmente isso funciona, isso dá resultado, né? Claro que não é uma coisa 100%, porque tudo depende de você, eu vou te conduzir a você, né? É uma condução, então você tem que, né? Tem a tua parte, né? Eu não consigo infringir isso. A pessoa tem que querer. Mas tudo, né? Então, sim, estou preparando e estou testando já. Estou testando com algumas pessoas em off para ter o feedback. Realmente funciona ou não funciona. Perfeito. Eu já fiz isso na minha e agora estou replicando um pouquinho. Ótimo. Ivonete, vou deixar os microfones abertos, então para quando você tiver esse curso aí à disposição, você retornar aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aí também se sentiu motivado e querer saber mais, buscar mais sobre isso, assim como eu fiquei. Então, quando tiver isso daí tudo pronto, retorna aí para compartilhar isso com a gente. Vamos compartilhar e vamos anunciar. Ótimo. Ivonete, quero te pedir uma gentileza para você deixar uma mensagem final para aquela mãe, para aquele pai ou para aquela pessoa que está com alguma situação ainda dentro dela, que ela precisa resolver, que você falou que aquilo esteja afetando alguma coisa na vida dela. Que mensagem final você deixa para essas pessoas? Pode olhar para sua câmera, fica à vontade. Procure ajuda. Se você está com alguma situação, algum desconforto que trava a tua vida, ou que te paralisa, ou que você sente muito desconfortável, procure ajuda. Procure ajuda. E para a gente procurar a ajuda da Ivonete, como que a gente faz isso? Procurar a ajuda da Ivonete, tem o meu Instagram, que é Ivonete _F_S. E também ali já vai ter um linkzinho pro meu WhatsApp, manda um direct ali que nós agendamos uma consulta, uma pré-consulta e depois a terapia. E atendimento Campos Novos? A pré-consulta eu faço online, sem problema, mas o atendimento Campos Novos. Eu atendo aqui em Campos Novos. Já veio pessoas do Rio Grande do Sul, já veio pessoas de Lages, já veio pessoas de uma pessoa de Balneário que veio para ser atendida aqui, mas é aqui. Não consigo ir até Campos Novos. Tem a possibilidade de estar fazendo isso online? Existe, mas eu não gosto. Eu prefiro presencial. Perfeito. Porque aí tem uma condução melhor. Eu prefiro... Tem a terapia, eu posso fazer online. Aí ela tendo um ambiente sossegado, onde ninguém interfira, que ninguém, né? Mas eu prefiro presencial, por isso eles vêm até a mim. Até porque no online, por mais que a pessoa se prepare para tudo, talvez tenha alguma interferência externa, um barulho diferente, alguma coisa. Não, ele funciona online, assim.
depende muito da demanda, né? Depende muito da situação. Se é uma situação muito forte, as reações são diferentes do corpo, então é melhor presencial porque eu vou conduzir, vou conseguir fazer parar. Ele tem um surto ali, eu consigo conduzir e fazer ele parar no momento. Ivonete, para quem quiser começar, então te seguir lá no teu Instagram lá, Ivonete, _F_S. Lá você coloca conteúdo, mas coloca algum conteúdo lá sobre o que você faz. Eu vejo que volta e meia você coloca lá alguns depoimentos de algumas pessoas lá. Ainda é bem pouco, é bem pouco. Ele é meu particular, mas ele tem algumas coisas. Ótimo. Ivonete, quero agradecer imensamente você ter tirado o seu tempo para você vir aqui para a gente conversar. Tenho certeza que foi bem esclarecedor muitas coisas para mim, para quem está nos acompanhando também, que realmente, se a gente for buscar ajuda, como você disse, a gente consegue ter uma vida muito melhor. Não é só para eu quero quebrar alguns bloqueios que eu tenho, mas sim é para realmente eu me sentir mais leve, mais confortável com as situações do nosso dia a dia. Então, mais uma vez, deixo os microfones abertos para você deixar suas considerações finais. Só agradecer pela oportunidade de vir conversar e expor um pouquinho do meu trabalho que eu estou fazendo agora. E quem quiser a minha ajuda, estamos à disposição. Ótimo! Pessoal, muito obrigado pela tua audiência. Ivonete, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Acompanhe as nossas redes sociais, It's Timecast. Acompanhe aqui também nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o sininho ali ativado para sempre quando tiver um novo episódio você ser lembrado que está acontecendo mais algum conteúdo novo aqui. E a nossa rede social It's Timecast vai ter os trechinhos aqui da nossa conversa, alguns pontos interessantes ali para você sempre estar nos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência e até o próximo episódio do It's Timecast.